Boa noite ao pessoal do grupo e ao pessoal do YouTube também. Eu estou fazendo essa gravação, voltando a fazer as gravações de novo, né, igreja? Semana passada não deu para fazer por motivo da minha mudança, né? Acabei ficando sem Wi-Fi, mas estou retornando ao trabalho de novo, para a graça de Deus, trabalho voluntário para Cristo, um trabalho prazeroso. E eu quero comunicar a vocês, né, que amanhã a gente não vai ter o culto, né, motivo essa quarentena que foi decretada na cidade por causa do coronavírus. Como nossos cultos eram no domingo, então amanhã a gente não vai ter os cultos, né? Mas a Santa Ceia está programada da mesma forma para amanhã. Estarei de plantão aqui, estaremos de plantão aqui e a gente vai estar servindo a Santa Ceia para você aqui. A partir das 9 da manhã até umas 6 da tarde a gente vai estar servindo a Santa Ceia. Então se programa, vem um horário aqui na minha casa, que a gente vai estar fazendo uma oração por você e você estará renovando a tua aliança com Deus. Porque a Santa Ceia é uma aliança com Deus, né? A gente bebe do suco, que representa o sangue de Jesus Cristo, come do pão, que representa do corpo de Jesus Cristo, e para que a gente venha ter parte com Ele, né, igreja? Ter o mesmo sangue de Cristo, ser um cristão, na verdade. Então amanhã você vai vir e não fique sem participar desse momento tão especial, cristão, evangélico que a gente faz, que é de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É um renovo da tua aliança, é um alimento que vale por 30 dias, né, igreja? Então também queria te deixar uma palavra no teu coração, igreja, em meio a essa crise que estamos vivendo, essa pandemia que estamos vivendo, que está no livro de Salmos, né, igreja? Salmos 23 e versos 4. A palavra de Deus diz, né? É um salmo de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nós estamos vivendo uma pandemia, né, igreja? Isso é nada mais, nada menos do que um vale da sombra da morte. Porém, o salmista Davi enfrentava o vale da sombra da morte sem medo. Ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. O mal vai existir. Porém, o salmista Davi, ele nos deu um exemplo de como nós temos que ser, como que nós temos que crer em Deus. Ser sem medo. Nós vivemos pelo vale da sombra da morte. Essa pandemia que está assolando o mundo inteiro é um vale da sombra da morte. Porém, alguns estão enfrentando isso com medo e acabam ficando atormentados e atormentando as pessoas que estão ao redor dela. E isso não adianta. Não é isso que vai nos prevenir de pegarmos o coronavírus ou qualquer outro mal. Não é o medo que vai te prevenir. O que nos previne é o que o Ministério da Saúde nos alertou, né, para usar máscara, passar álcool gel, manter distância. Como eu estava assistindo um vídeo de um doutor que ele disse que o coronavírus não pula, então não precisa de tanto medo. É só você se manter a distância certa, Ele não pula, mantenha a distância certa, mantenha os cuidados, né, sempre passando um álcool gel na mão e usar máscara. Então, nós estamos vivendo por um vale da sombra da morte, porém com medo. Mas falar é fácil, difícil é viver a situação. O salmista Davi é que deu o exemplo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Ele tinha certeza que Deus estava com ele.
E ele viveu situações de vale de sombra da morte. No vale mesmo, quando ele foi lutar com Golias. Foi num vale. E ali ele matou o gigante. A Bíblia não fala se foi no vale ou se foi no campo, mas a Bíblia diz que ele matou um leão. Ele se refere que matou um leão ou um urso para defender as ovelhas que era do seu pai. Tantas lutas de Davi, e ele chegou a essa conclusão: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu está comigo. Deus, a nossa fé é provada, na verdade, quando nos deparamos com situações negativas. Se vamos ter medo, se sentimos medo, se não dominamos o medo, é sinal que a nossa fé está pouca. O nosso grau de confiança em Deus está pouco. Mas quando confiamos, Senhor, ainda que eu morra, eu sei que a minha alma vai para o céu. Jesus disse: não tema a homens que matam o corpo e não sabem o que fazer da alma. Temam a Deus, que tanto pode matar o corpo como fazer perecer a tua alma no inferno. Tema a Deus, igreja. Só a Deus. Só a Deus. Não tema mal nenhum. Nós somos muito preocupados e muitas das vezes nos desesperamos com situações pequenas. Nos alarmamos com a mídia, né? Muitas das vezes a mídia ela aumenta muitas coisas, aonde a gente acaba olhando só o lado negativo. Não que seja aumentativo, que seja só aumentativo, não, é que eles não mostram o lado positivo, o lado da recuperação. Muitas pessoas pegaram e recuperaram, muitos países tiveram o coronavírus e venceram.